Então, esse vídeo aqui vai ser o vídeo referente a 7, próximo tópico da disciplina, é, que se- que é referente à parte de otimização, né? É, esse, esse é, como eu falei antes, né, o capítulo 7. Eu vou tentar fazer todo o conteúdo dele aqui. Eu dei uma compactada em alguns pontos que eu acho que não são tão relevantes agora, e vou deixar para retomar quando for o momento. É, Vou tentar então fechar tudo nesse único vídeo aí. Bom, então, o que otimização tem a ver, em que contexto que ele entra no nosso problema aqui de correlacionar com modelos de machine learning? Normalmente o processo de treinamento de um método de machine learning ou deep learning se resume aí a encontrar um conjunto de parâmetros que vão ser aprendidos por meio do método de treinamento, e depois utilizados ali para que a gente possa fazer as nossas estimativas, classificações, regressões, enfim, né? E esse termo bom conjunto aqui que eu estou colocando, né? Colocando coisa entre aspas aqui, seria o ideal, né? É, Ele normalmente está atrelado a uma função objetivo, ou alguma característica do modelo probabilístico, cujos parâmetros que a gente vai encontrar, os parâmetros do modelo, eh, são encontrados então por meio de uma otimização que é aplicada nessa função objetivo. Então, um mecanismo meio que geral que se usa em métodos de machine learning é você escrever uma função objetivo que represente aquilo que você quer fazer no teu problema de classificação, regressão, enfim, né? Então, se for classificação, por exemplo, pode ser o erro de classificação. Então, você vai montar uma função objetivo que reflita o erro de classificação. Essa função objetivo vai ter parâmetros, vamos chamar aqui de W. E aí você vai encontrar um método de otimização, você vai buscar um método de otimização para tentar resolver ou minimizar, normalmente minimizar, né? Se for no caso o erro de classificação aqui, vai ser minimização desse erro de classificação. Para encontrar então qual é o W que minimiza esse erro aqui. Uma vez encontrado esse W, você pode usar ele dentro do teu modelo para efetuar as suas estimativas. Então tudo recai aqui, no fim das contas, a métodos de otimização. Por isso eles são tão importantes aqui no contexto de machine learning e deep learning. A gente vai falar de alguns aqui, de otimização contínua principalmente, né? E os dois grupos principais aqui que para nós são os mais importantes, que é otimização sem restrições e otimização com restrições. Vou falar rapidamente sobre alguns métodos e algumas ideias aqui, então, no contexto de otimização. Para começar, vamos supor que a gente tem aqui essa função, essa L de x aqui, unidimensional, né? Pensar que esse x aqui pode ser o parâmetro, então, que a gente está tentando encontrar nosso método de classificação, como o exemplo que eu dei anteriormente, né? E o ponto-chave, talvez a base de tudo que a gente vai usar aqui é o gradiente. O gradiente, a derivada dessa função aqui, né? O vetor de derivadas, que é o gradiente, já definiu anteriormente, né? Vai ser a base para nos guiar aqui para encontrar essa solução. No caso particular dessa função, né, se a gente calcular a derivada dela e igualar a zero, a gente é capaz de encontrar todos os pontos aqui máximos, né, que essa função tem e mínimos. Inclusive esse mínimo, que é o menor de todos aqui, que eventualmente pode ser o nosso interesse principal. No caso dessa função é possível fazer isso, você pode até derivar igualar a zero e encontrar esses valores aqui para conferir, né, se quiser.
Mas muitas vezes isso não vai ser possível, né? A gente vai ter que usar o gradiente ou a derivada, né, da função em determinados pontos para que ele nos guie em relação aos mínimos, né, dessa função. Então, o gradiente ele serve como uma bússola aí para indicar o caminho que a gente deve seguir. Daqui a pouco eu vou mostrar isso multidimensionalmente, fica um pouco mais fácil de ver. E um outro detalhe importante é que a derivada de segunda ordem aqui, né? Por exemplo, a derivada segunda dessa função aqui, ela ajuda a entender se um ponto ele é máximo, mínimo, ou ele é um ponto, um saddle point lá, né? Esses pontos de sela, enfim, né? Então, isso aqui está relacionado com a derivada segunda num determinado ponto ser positiva, negativa, né? Ou igual a zero, né? Então, se você derivar esse cara aqui e substituir os pontos que você encontrou lá, que são esses pontos de mínimos e máximos, né? Os pontos que são iguais a zero, substituir aqui, você vai ver que alguns deles vão ser maior que zero, outros vão ser menor que zero, e isso vai dar essa característica aqui. Está relacionado com as condições de otimalidade, que eu não estou definindo formalmente aqui, mas está estritamente relacionado a isso. Tá? Eu não vou fazer, não vou resolver isso aqui agora, mas para você, né, pode dar uma olhada no livro lá, fazer o exercício 7.1 também, pausar o vídeo e fazer o exercício 7.1, que é um exercício importante aqui para compreender essas definições. Validar elas aqui, né? Bom, então a visão geral dessa aula vai ser a seguinte, né? A gente vai começar com otimização sem restrição, a descida em gradiente, que talvez seja o método mais importante aí. Vou falar de algumas categorias aqui mais importantes do método de descida em gradiente. Depois a gente vai partir para a otimização com restrições, falar o que que é as multiplicadores de Lagrange, né? Algumas dessas definições que são mais importantes aqui, também não vou detalhar muito, né? Depois a gente vai falar sobre otimização convexa, isso depende de apresentar o conceito de que é uma função convexa, né? Aí eu vou falar um pouquinho sobre ela, falar um pouco sobre dualidade também, que é bem importante lá na parte de Support Vector Machines. E aí eu vou apresentar três grupos que são os mais importantes aqui de otimização convexa, que é programação linear, programação quadrática, e falar um pouco sobre também a conjugado convexo aqui, que é uma ferramenta, assim, né? Não é exatamente um caso particular, mas uma ferramenta que se usa para facilitar a resolução de alguns problemas aí de otimização. Eu não vou detalhar, né, os métodos aqui de otimização com restrição, a forma de resolver. Eu vou deixar a forma de resolver para falar mais adiante, tá? Então é isso que eu vou pular nessa etapa aqui e vou deixar para a gente conversar mais adiante sobre isso quando eu for apresentar efetivamente os métodos aí do machine learning, tá? A gente vai acabar usando ferramentas computacionais para isso, então eu vou deixar para a gente falar sobre isso mais adiante. Bom, então otimização sem restrição, tá? Otimização sem restrição, né, vai ser uma formulação bem simples aqui, né? É tentar encontrar o mínimo, por exemplo, de uma função. Vou tentar usar sempre o mínimo aqui, que é o mais geral, né? Que se usa em Machine Learning e Deep Learning, né? Então é tentar encontrar o mínimo de uma determinada função. Essa função normalmente tem como argumento aqui o RD, né? E retorna um valor real. Então a gente vai tentar sempre encontrar o mínimo dessa função sem nenhum tipo de restrição em relação a encontrar esse mínimo. Tá? Vou usar essa notação aqui mínimo, né? A variável que a gente quer, que seria o argumento da função, né? Muito embora se use mais o argmin aí em alguns casos, né? Mas isso eu tenho uma discussão sobre essa notação, mas eu vou usar essa porque é a que o livro está usando e eu vou seguir ela, tá? Então, o primeiro método para tentar encontrar o mínimo dessa função, claro, a gente já falou de um, né, que é derivar e igualar a zero, né, que é a solução analítica. Isso aqui nem sempre vai ser possível, né? Nos casos de machine learning e deep learning aqui, raramente essa solução é encontrada, né? Talvez mais para os métodos de mínimos quadrados, mas também isso aqui é um pouco difícil de ser visualizado, tá? Então a gente vai partir para o método de descida em gradiente, né? Qual que é a ideia do método de descida em gradiente? Ele vai buscando x para cada nova iteração, né, do método,
partindo de um x inicial, de uma tentativa onde ele está, né? Dando passos na direção contrária ao gradiente. Vou tentar visualizar isso aqui numa função. Imagine uma função que tem essa cara aqui, né? Essa superfície, né? E eu estou cortando essa função aqui, né? Estou fazendo cortes ao longo desse plano XY aqui, né? E plotando as curvas de nível dessa função aqui, né? É, o vetor gradiente ele vai ser sempre ortogonal no sentido de máxima variação aqui dessa função, é ortogonal às curvas de nível, né? Então, em qualquer ponto aqui que eu tenho dessa função, quando eu ploto o vetor gradiente, ele vai ser sempre ortogonal aqui, apontando no sentido de máxima variação dessa função, né? De aumento da função, né? Então, vamos supor que eu parto de um xi aqui, inicial, que é esse ponto que está aqui. Se eu tivesse a curva de nível desse cara aqui, eu poderia desenhar o gradiente dele aqui, né? Daria o vetor gradiente aqui. E o que eu estou fazendo, que é esse cara aqui, né? Então, esse é o delta F aqui. O que eu estou fazendo é delta F de x. Mas claro, então, na verdade, é tudo isso aqui, né? O que eu estou fazendo aqui eu estou olhando na direção contrária do gradiente. Por que contrária? Porque tem um sinal de menos aqui, né? Então, eu estou olhando nessa direção que está aqui, né? Apontando contrariamente, no outro sentido em relação ao gradiente, né? E eu estou ponderando isso por um determinado gama i aqui, né? Que é um parâmetro que eu posso setar a priori, por exemplo, 0,1, e vai dizer o seguinte: então eu vou andar na direção contrária ao gradiente numa quantidade de 0,1. E eu venho até esse ponto que está aqui. Chegando nesse ponto que está aqui, eu vou ter a curva de nível dele, eu vou ter o gradiente desse cara aqui em algum ponto, né? Vou andar de novo na direção contrária dele, numa mesma quantidade, pode ser constante esse cara aqui, né? Mesmo gama i, e vou dando passos aqui, né? Sempre na direção contrária ao gradiente, até atingir um valor aqui que eu considero que é o mínimo dessa função, tá? Isso aqui pode ser até você não ter uma variação significativa do xi, ou da função naquele ponto, né? Mas essa que é a metodologia aí, né, de análise, tá? Então, o gradiente, uma analogia que a gente pode usar aqui, né, partindo de diferentes pontos aqui, né? O gradiente ele é uma espécie de uma bússola, né? Que vai nos apontar para a direção contrária à máxima variação da função, vai tentar sempre então apontar para uma direção onde tem esse mínimo aqui, né? Ou onde não exista uma variação da função, né? Pode ser um máximo também, né? Então eu parto desse, por exemplo, se eu partir desse ponto aqui, eu posso chegar nesse ponto que está aqui. Se eu partir desse ponto aqui, eventualmente eu posso chegar nesse ponto que está aqui. A partir desse ponto aqui, posso chegar aqui ou posso chegar aqui, né? Isso tudo aqui é para dizer que o gradiente não garante que você vai chegar no mínimo aí global, né? Pode parar em mínimos locais, isso é uma limitação do método. Então essa que é a ideia da descida em gradiente. Colocando um exemplo aqui, né, mais numérico, então tem essa função aqui que seria uma função xt vezes uma matriz A vezes x, menos um vetor B aqui transposto x. Então aqui está variáveis x1 e x2, já é multidimensional. Tem a matriz A e tem um vetor B aqui, como que eu usaria o método gradiente para encontrar o mínimo dessa função, por exemplo. A primeira coisa que eu preciso então é calcular o gradiente, né? Então o gradiente de xt transposto a x menos btx, pode fazer isso aqui, né? Derivada x de f, perdão, em relação a x1 vai dar um valor do gradiente, né? A primeira posição dele. Em relação ao x2 vai dar a segunda. Outra forma de fazer isso diretamente, ó, a derivada de tudo isso aqui em relação a x, ao vetor x vai ser xta. Tudo isso aqui em relação a x, ao vetor x, vai ser o b. Então, o que eu tenho aqui é x transposto a menos b transposto. Então, está aqui o gradiente dessa função, né? Cheque isso aqui para você se convencer que, né, você compreendeu bem o cálculo do gradiente, né?
Então eu vou aplicar a regra da descida em gradiente. A regra é essa daqui, essa é a expressão, né? Um método iterativo. A cada nova iteração eu pego o anterior e desço na direção contrária ao gradiente. Então vou setar aí o gama fixo como 0.085, ele pode ser variável também, mas estou começando de um gama fixo aqui, né? E aí vou iterar o método para essa função. Estou plotando ela em curvas de nível aqui, x1 e x2 para ficar mais fácil de visualizar. Estou partindo do ponto x0, menos 3 e menos 1, né? O gradiente ele é ortogonal à curva de nível aqui, né? Então ele vai estar aqui apontando para a direção de máxima variação crescente aqui dessa função. Então eu vou dar um salto aqui, ó, menos 3 e menos 1, na direção contrária ao gradiente, ponderado por 0.085. Então se você substituir esse cara aqui, na expressão do gradiente, né? Substituir nessa expressão que está aqui, você vai ver que o próximo ponto x1 vai ser esse cara aqui. Substitua esse valor só para você se convencer aí, né? Dessa afirmação que eu estou colocando para você. Aí nesse ponto aqui eu vou ter uma nova curva de nível, né? Opa, que vai gerar um vetor gradiente ortogonal à curva de nível aqui. Vou na direção contrária dele e vou parar nesse próximo ponto x2 que está aqui, ó. Menos 1.2. Também vale a pena você substituir na expressão e se convencer que é, vai chegar no valor ali, né? Só para entender bem ao certo aí a expressão do gradiente, né? E aí vai seguindo isso aqui de forma interativa e vai fazendo esse zigue-zague aqui que vai diminuindo, porque o próprio valor do gradiente vai diminuindo, né? Já que a variação da função vai diminuindo, ele vai também diminuindo, né? E aí, interativamente, a gente vai se aproximar do ponto de mínimo aqui, e depois você pode verificar qual que é para essa função aqui, né? Vai estar em torno aí de 3 e 0, né? Algo em torno desse valor aí, tá? Então, essa aqui seria um passo a passo numérico do descida em gradiente. Alguns problemas, bom, deixa eu só colocar em termos algorítmicos, né, que acho que depois vai ser legal ali para eu generalizar, né? Então, a descida em gradiente eu parto de um conjunto inicial de parâmetros, né? Inicio a minha iteração em 1 aqui. E enquanto eu não atinjo uma série de parada, que pode ser uma variação significativa do gradiente ou do valor x, né? Eu seleciono, eu estou falando de mini batch já, pois isso aqui vai fazer um pouco mais de sentido, né? Mas o que que é um mini batch? Ao invés de eu pegar um único xi, eu pego alguns exemplos aqui, alguns dados, né? Porque depois, quando a gente for falar lá em Machine Learning, o que a gente vai ter um conjunto de dados, então é uma coletânea de vetores xi. Eu vou ter o x1 aqui, o x2 e tal, né? Assim sucessivamente, né? Vou ter uma tabela aqui, uma coletânea de valores xi. Então, ao invés de eu ir um em um, né? Pegando um por um desses xi, eu posso pegar uma coleção desses caras aqui e fazer tudo isso dentro de um somatório, então, desses gradientes aqui, tá? Então, eu vou selecionar um conjunto aqui desses caras para executar esse gradiente. Também posso selecionar os labels correspondentes, mas isso eu vou deixar para falar mais adiante quando a gente entrar nos métodos efetivamente. Então, o primeiro passo, eu calculo o gradiente, ao invés de eu calcular o gradiente para um único ponto, então eu calculo para um somatório de pontos aí, né? Então, eu vou ter m exemplos, né? E aí aplico a descida em gradiente aqui em cima desse somatório, levando em conta que eu tenho o meu parâmetro que antes era o gama e agora virou esse epsilon aqui, né? E pode ser um valor único ou pode ser uma tabela de valores, eu posso ter um diferente a cada iteração, se assim for o caso, tá? Ele pode ser adaptativo. Esse é um ponto importante aí da learning rate. Que é o nome dessa variável aí, né? Que antes era o nosso gama ali, né? Gama i. Agora virou o epsilon nessa estrutura de algoritmo que eu estou mostrando aqui. Então, esse algoritmo ele é chamado mini-batch porque ele calcula o gradiente aqui para todos os m exemplos que eu estou selecionando, né? Não somente para um.
Isso aqui dá origem, então, na verdade, é três cenários aí que eu posso ter em relação à descida em gradiente. Eu posso ter o gradiente descendente, descida em gradiente estocástico, né? É o SGD, que é bem famoso aí, né? Qual que é a característica do estocástico? Em relação ao meu algoritmo anterior, o m é igual a 1, ou seja, eu pego de um em um exemplo, né? Eu posso ter o que eu chamo de batch, que seria pegar todos os exemplos, né? Todo o minha matriz completa de exemplos que eu tenho aqui e ir jogando para rodar a descida em gradiente. Então, o m aqui é igual ao n total de exemplos que eu tenho, tá? Eu posso ter, então, alguma coisa no meio do caminho entre esses dois aí, que é o tal do batch, que é exatamente o algoritmo do slide anterior. Qual que é a diferença entre esses três caras, né? O estocástico, ele tem uma característica que ele é bastante oscilatório. Às vezes ele demora muito para convergir, porque eu estou pegando exemplo em exemplo, então isso aqui pode levar bastante tempo para gerar uma convergência. O batch, por eu usar todo o dataset, toda a minha matriz ao longo de toda as iterações, ele é muito demorado, então ele leva muito tempo para dar um passo aqui, convergir na solução. E esse mini batch, então, é uma espécie de um compromisso entre os dois extremos, né? Um extremo, ele oscila muito, né? Mas ele chega na solução. Então ele demora, né? Ele demora porque ele oscila, né? Mas ele se aproxima bastante da solução. O outro, ele é suave, mas ele é bastante demorado também, né? Por conta da ter que passar o dataset inteiro ali, né? Todos os dados a cada iteração. E o compromisso, um limite entre os dois aqui, é uma coisa não muito oscilatória, mas também não muito lenta, né? Para tentar chegar na solução final, que é o mini batch, né? Então, se a gente fosse olhando aí ao longo das iterações, que da função que ele está tentando minimizar, né? Do custo da função que ele está tentando minimizar, o batch ele é bem suave, mas ele é lento, né? O mini batch seria uma coisa mais oscilatória, mas teria o comportamento aqui do batch, né? Vai tentando minimizar a função ao longo das iterações. Então essa é a característica aqui, né? Essa curva que eu estou mostrando aqui, né? Não falei sobre ela antes, né? Mas é sempre o clássico de qualquer otimização, né? Enquanto você está tentando otimizar uma função custo, você olhar o valor dela, né? Ou seja, a cada interação do que você roda aqui, desse gradiente, você calcula esse f para o teu novo x e vê se você de fato está minimizando esse cara aqui ao longo das iterações. O objetivo sempre é minimizar ele ao longo das iterações. Então, aqui seriam as iterações, aqui o valor da função custo, e você vai monitorando isso, né? De repente, esse cara mesmo pode servir como critério de parada, ou seja, se ele não oscila mais significativamente, significa que ele chegou próximo ali do mínimo, então você pode parar a otimização. Os mini batches, né? Normalmente a gente usa para datasets que são maiores do que 2.000 valores de x lá, né? Matriz que tenha mais do que 2.000 linhas, no meu exemplo ali, né? E acima disso, então, a gente acaba usando o mini batch com tamanhos típicos aqui de 60, 128, 256, 512, que são valores normalmente aplicados aqui a esses caras, né? Então, essa aqui seria mais ou menos uma regra aí para decidir gradiente, já trazendo mais para o contexto de machine learning, né? Alguns problemas, então, com o gradiente aí, né? Ele pode ter essa característica extremamente oscilatória aqui, né? Então, ele pode oscilar demais e, eventualmente, até não conseguir convergir no mínimo em função dessa oscilação. Pode causar essa oscilação um valor excessivamente alto para o learning rate, né? Valor excessivamente alto para ele pode fazer com que ele oscile demais e não consiga nem chegar no mínimo, fique oscilando em torno daquela região da função. Outro extremo, se aquele cara for muito pequenininho, ele vai dar passos muito pequenos em relação ao gradiente e vai convergir aqui numa região que é longe do mínimo da função, né? Então, o que a gente quer, na verdade, é um balanço, né? No começo, ele até pode ser mais rápido aqui, né? Pode dar uma oscilação mais intensa, mas no fim ele tem que diminuir, algo como eu estou mostrando aqui, né? Então, essa seleção do learning rate aí pode ser adaptativa, né? Existem vários métodos que fornecem
característica adaptativa, e eu vou mostrar um deles aqui que é baseado na média ponderada, né? Exponencialmente ponderada ali, né? Para o gradiente. Como que ela funciona? Bom, primeiro eu vou mostrar só uma definição rápida dessa média, né? Num exemplo, depois a gente vai ver como que ela se aplica no contexto do gradiente. Então vamos supor que eu tenho um conjunto de dados que são esses pontos em azul aqui. Eu quero representar esses caras por meio de uma média deles, né? Quero traçar uma média, uma linha média aqui entre eles, tá? Então uma possível forma de fazer isso é uma média que leva em conta novo valor, então já seria o resultado da média, né? Vai pegar esse V anterior, seria essa conta que eu vou mostrar aqui na etapa anterior, ponderado por um beta aqui, que é normalmente entre 0 e 1, mais 1 menos beta vezes o valor pontinho azul atual. Vou pegar o pontinho azul atual e vou ponderar ele por 1 menos beta e vou somar com o valor de V de t que eu tinha anteriormente, tá? Parto para o próximo ponto, faço a mesma coisa. Eu vou fazendo isso iterativamente, né? Ele é móvel aqui, né? Então, para determinados valores de beta, se ele for muito grande, né? Eu tenho uma média muito abrupta aqui em cima do sinal, até eu descaracterizo ele, né? Se ele for, por exemplo, 0,9, eu tenho, né, consigo capturar o comportamento daquele sinal, daquela série temporal ali, né? E se for muito baixo, eu acabo acompanhando demais o ruído da série temporal, que eventualmente pode ser uma coisa que eu quero descaracterizar, que é mais ou menos a ideia do gradiente aqui, né? Quero tentar filtrar esse ruído aqui, né? Então essa formulazinha ela fornece, né, essas relações para nós aqui, né? É, ela é exponencialmente amortecida aqui, ó, ponderada, perdão, né? Porque se eu for substituindo o V de t anterior ali por essa expressão que está aqui, né? Isso aqui acaba virando uma combinação exponencial, né? Por isso que ela tem essa característica como se fosse uma janela que olha, pondera exponencialmente os valores do passado, né? Quanto mais longe, mais menos contribuição ele teria. Mais ou menos essa analogia. Também, em geral, às vezes no começo aqui, né, como eu não tenho um valor histórico da série temporal, às vezes eu começo com valores muito baixos aqui, descaracterizando o início dessa média, né? Às vezes então se faz uma normalização no início ali, de acordo com essa formulazinha aqui, né? Para eventualmente a gente subir ela aqui e ficar mais próximo do valor da série temporal ali, não descaracterizar essa média no início, né? Já que eu não tenho um histórico no início para me auxiliar. Bom, então, tendo em vista essa ideia, né, que se faz na descida em gradiente com essa média, para tentar suavizar essas transições aqui, né? Ou seja, se eu tenho uma descida em gradiente que é muito oscilatória, ao aplicar essa média eu deixo ela menos oscilatória e eventualmente consigo até acelerar a convergência, né? É o que se faz então com a descida em gradiente usando o tal do momento. Então, o que que ele faz aqui? Ele segue a mesma ideia do mesmo mini bet que eu mostrei anteriormente para vocês, né? Vai calcular o gradiente lá. Mas na hora de antes dele atualizar, na verdade, os parâmetros com o gradiente, ele pega o gradiente atual e faz uma média com valores anteriores do gradiente, né? Usando justamente essa fórmula aqui, dessa média que eu mostrei para vocês. Então ele pondera o gradiente atual, não leva só em consideração ele leva em consideração o histórico, uma memória que fica armazenada nesse V aqui, e na hora de atualizar, então ele usa o V, que seria a média, né? E aí fornece essa suavização do gradiente aqui até convergir mínimo. Bom, então partindo para o nosso próximo conjunto de problemas de otimização aqui, eu vou falar um pouquinho sobre a otimização com restrições. Eu vou mostrar por meio de um exemplo inicialmente aqui o que seria a otimização com restrições e a ideia ou a ideia básica que é a metodologia de solução de otimização com restrição. Então vamos supor que eu tenha esse problema de otimização aqui, 0,25 x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado.
Se eu não tivesse nenhuma restrição aqui, o mínimo dessa função estaria aqui, 0 e 0. Estou plotando as curvas de nível aqui para ficar mais fácil de ver, beleza? Caso contrário, é... que é o meu problema aqui, né? Perdão. Eu tenho restrições. Então aqui eu estou sujeito, né? Sujeito a algumas restrições, né? No inglês normalmente se usa o subject to. Acabou ficando em português aqui, mas enfim. Eu tenho uma restrição aqui que diz o seguinte: a minha solução tem que estar atendendo essa restrição, por exemplo, de igualdade. Pode ser desigualdade, daqui a pouco eu vou generalizar isso aqui, mas só para explicar o problema e ficar mais fácil, vou partir para essa restrição de igualdade. Então tem que estar aqui a solução x 5 menos x1 menos x2 tem que ser igual a zero. Então quando eu coloco essa restrição aqui, eu estou falando que tenho que encontrar o mínimo dessa função sujeito a isso daqui. Isso daqui, se eu for plotar, é essa reta que está aqui, ó. Todos os pontos nessa reta, o 5 menos x1 menos x2 vai ser zero. Então a minha solução da função tem que ser o mínimo de tudo isso daqui, que tem que estar justamente em cima dessa reta. Então, qual é o menor valor da função que passa por essa reta? Então, eu poderia empiricamente aqui verificar que esse cara estaria aqui para o x1 igual a 4, 1 igual a 4, x2 igual a 1. Esse é o menor valor possível que eu teria aqui para essa função. Tá? Como que eu posso chegar nesse valor? Qual seria a metodologia para isso? Bom, para isso a gente usa então os tais dos multiplicadores de Lagrange. Eu já vou definir mais formalmente e vou só apresentar a ideia deles inicialmente aqui. Se a gente for plotar o gradiente da função, gradiente da restrição ao longo de toda essa reta aqui, ó, vou pegar 3 pontos para dar de exemplo. Esse primeiro ponto aqui, o gradiente da função é sempre ortogonal aqui a ela, né? Esse ponto aqui, ó, ortogonal às curvas de nível, né? Nesse outro ponto, o gradiente da função está aqui, ortogonal, e nesse outro ponto está aqui, o gradiente também ortogonal. O gradiente desse cara aqui em relação à restrição, né, se a gente for calcular a derivada disso de ômega aqui em relação a x1, vai dar menos 1, em relação a x2 vai dar menos 1. Então, tem um vetor que é menos 1, sempre, em qualquer posição. Então, estou plotando esse menos 1 aqui no mesmo ponto, só para ficar claro o argumento que eu quero chegar. Então, aqui, esses dois pontos, um gradiente está para cá e o menos 1 está para cá. Aqui, ele está, né, são exatamente em oposição aqui, né? E aqui estão os dois vetores nesse último ponto. O que acontece no ponto ótimo? Tá? No ponto ótimo, estou demonstrando isso empiricamente, não matematicamente, né? Mas visualmente aqui, então, esses dois vetores eles estão alinhados, né? Isso significa que se eu pegar o gradiente da função com um lambda aqui qualquer, né? Aqui esse lambda pode ser qualquer valor real, né? E somar com o ômega, para algum valor de lambda, isso aqui vai ser negativo. Tá? Então é isso que esse ponto aqui nos fornece, né? Então, em algum ponto essa equação vai ser válida. Para algum lambda isso aqui vai ser válido. Tá? Como que eu chego nisso? Então, supondo que eu tenha essa função que está aqui, né? Eu posso montar o que eu chamo de Lagrangiano, né? Então, o que é o Lagrangiano? É eu pegar minha função original e somar as restrições aqui de igualdade, por enquanto, né? Com um lambda, né? Para montar a função que seria esse Lagrangiano. E por que que eu monto esse Lagrangiano? Porque eu sei que as derivadas aqui, vai existir um lambda cujas derivadas, tanto da função quanto das restrições, vai resultar no vetor nulo. Então, se eu for fazer isso, né, tá aqui o meu Lagrangiano, minha função e minhas restrições, né? Então, se eu for fazer isso, se eu for calcular isso daqui, né, eu vou montar um sistema de equações aqui, ó, derivada em relação a x1 vai dar isso daqui, derivada em relação a x2 vai dar isso aqui, e em relação ao lambda, né, que também é uma variável para mim aqui, vai dar essa equação. Resolvendo tudo isso aqui, então eu sei que x1 vai ser 4, x2 vai ser 1 e o lambda 2.
Então existe um lambda que anula os gradientes naquele ponto lá, e esse ponto aqui é justamente o x1 igual a 4, x2 igual a 1. Essa é a conclusão aqui, então, é, dessa metodologia, tá? Isso serve, na verdade, para qualquer formato de restrição, então, generalizando, né? Pode ser restrições de igualdade, desigualdade, né? Eu posso sempre, então, montar o Lagrangiano, que é simplesmente incorporar aqui as minhas restrições na minha função original, ponderando por um lambda aqui, né? Tanto no formato de somatório para tantas quantas desigualdades eu tiver. Aqui eu estou com m desigualdades, né? Ou igualdades, enfim, né? Se eu tivesse, por exemplo, mais um h aí de x aqui com restrições de igualdade, isso aqui também apareceria, né? Vou chamar HJ aqui só para diferenciar, né? Tomaria aqui então com j igual a 1 até por n desigualdades, n igualdades aqui, né? De um mi, um outro multiplicador de Lagrange, que é essa variável que eu preciso criar aqui, né? E JH, J de HJ de x. Então poderia montar esse Lagrangiano com todas essas restrições aqui, né? Ou na notação matricial, tá aqui o meu Lagrangiano. E aí, claro, a derivada, os gradientes precisam estar alinhados, então a derivada parcial em relação a todas as variáveis da função ao x, ao lambda, ou eventualmente ao mi, que eu criei aqui, né? Escrever aqui seria mais mi transposto vetor, né? H de x, vetor. Então, isso aqui tudo, os gradientes estariam alinhados, então, em relação ao lambda, mi e x, as derivadas deveriam ser nulas, né? Essa é uma forma de resolver, mas eu não vou falar muito sobre essa forma também, porque, de novo, estou deixando para a parte de otimização com restrições, eu vou deixar isso para falar mais para frente. Bom, então, isso tudo aqui, né? Essa exposição do Lagrangiano nos leva a uma próxima definição, que é a definição de dualidade. Vou apresentar aqui formalmente por meio dessa definição 7.1 do livro, né? Então, se eu tenho um problema de otimização, minimização de f de x em relação a x, sujeito a essas restrições de desigualdade, que é chamado o primal problem aqui, né? Primal porque ele está em relação às variáveis x, né? O Lagrangiano dual desse cara aqui vai ser a maximização de uma função de lambda, que são os multiplicadores de Lagrange, sujeita às restrições que os multiplicadores de Lagrange são maiores ou iguais a zero, né? Não estou detalhando do porquê isso, mas existe essa restrição aí em relação aos multiplicadores de Lagrange. Isso vem, na verdade, lá do fato de existir esse alinhamento aqui, né, entre os gradientes. Não estou provando isso matematicamente, só dando essa intuição aqui. Então, esse problema ele vai ser equivalente, né, ou ele pode ser tratado também por esse problema de maximização em relação aos multiplicadores de Lagrange. E essa função d de lambda aqui vai ser o mínimo da função de x do Lagrangiano em relação a x. Tá? Que é basicamente, em linhas bem gerais aqui, né? É a derivada desse L de x e lambda aqui em relação a x igual a zero. Depois eu vou mostrar um exemplo disso. A grosso modo, essa seria o valor dessa função de lambda aqui. Tá? E essas variáveis lambdas, que são os multiplicadores de Lagrange, são as variáveis duais. Para alguns tipos de funções aqui, existe uma equivalência dessa dualidade que é bem fechadinha, né? Que é o caso de otimização convexa, que é o que eu vou mostrar a seguir. Bom, então, otimização convexa, tá? Que nem eu disse, eu vou tentar fechar tudo isso aqui num único vídeo para ficar um pouco mais compacto. Talvez fique um vídeo mais longo, mas pelo menos a gente fecha bem esse conteúdo até aqui, tá? Então, otimização convexa. Para eu falar o que é otimização convexa, primeiro eu preciso
falar sobre o que que é um conjunto convexo, tá? Então, um conjunto ele vai ser convexo se para qualquer dois elementos pertencentes a esse conjunto x e y aqui, né? Um valor escalar entre 0 e 1 aqui, um valor real, né? Essa relação aqui, o θ vezes x mais 1 menos θ vezes y, também pertence ao conjunto convexo C, tá? Então, qual que é a ideia disso daqui, né? Então, se eu tenho dois pontos x e y qualquer, se eu traço uma reta, qualquer ponto que está dentro dessa reta aqui, entre x e y, também pertence ao conjunto convexo, que é o caso desse verde. Se eu fizer a mesma coisa para esse cara aqui, ó, vai ter alguns pontos dessa reta que caem fora, né, desse conjunto. Então, esse cara aqui seria um conjunto não convexo. A generalização disso para uma função convexa, que é o que importa aqui, né, para nós, seria essa definição que está dada por essa equação. Então, se eu tenho uma função que recebe como real e retorna um vetor, retorna um valor real, que está no conjunto cujo domínio, né, é um conjunto convexo, né? Essa função ela vai ser convexa se para quaisquer vetores x e y da função aqui, e para qualquer escalar, de novo, entre 0 e 1, qualquer valor real aqui, essa relação é válida. O f de θx mais 1 menos θ vezes y vai ser sempre menor ou igual a θ vezes f de x mais 1 menos θ vezes f de y. Tá? Então, seria uma generalização dessa definição aqui para o caso de função. Também vale aqui, para o caso de uma função convexa, o f de y vai ser sempre maior ou igual a f de x mais o gradiente de f de x vezes y menos x. As duas coisas aqui são válidas, tá? Então, essas duas propriedades aqui são válidas para uma função convexa, tá? Aqui eu estou mostrando que seria uma função não convexa, tá? E uma função convexa na direita aqui, tá? De modo geral, essa segunda equação aqui, ela nos diz que para uma função convexa, se eu tenho, por exemplo, um determinado gradiente, né, derivada em um determinado ponto aqui, o que acontece é que todos os valores da função vão estar acima aqui dessa derivada, se ela for convexa, né, que é esse caso que está aqui, né, qualquer derivada aqui, eu olhando para cima aqui, né, é como se essa derivada ela fosse um suporte, né, e até esse termo se usa, né, é um suporte para a função, né, então o que acontece é que eu não vou ter nenhum valor da função aqui que não estaria sendo abraçado, digamos assim, ou suportado, né? Imagine como um suporte mesmo, né? Alguma coisa que está segurando aqui, né? Essa função aqui não vai ter valores passando para baixo aqui. Essa que é a ideia, né? Ao passo que aqui eu tenho valores na função aqui, ó, que não estariam, né? Sendo suportados por essa derivada. Mais ou menos essa é a interpretação. Teria que definir um pouco melhor matematicamente para a gente entender ao certo, né? Mas estou só dando uma intuição aqui disso, né? Então, de como que seria essa interpretação, né? Então, uma função convexa, em geral, é uma função que tem um único mínimo ali, né? E ele é o mínimo global daquela função, né? Essa que é a interpretação desse cara aí. Para a gente ter uma ideia de um exemplo rápido, né? Vamos supor que eu tenho essa função x log 2 de x aqui, né? E eu quero, por exemplo, verificar aqui essas duas condições aqui, né? Entre 2 e 4. Uma função convexa, né? Então, só vou verificar isso aqui para esses dois pontos 2 e 4. Então, meu x vai ser 2 e o meu y vai ser 4 e vou tentar verificar essa primeira condição, tá? Vou colocar um θ de 0,5 aqui só para a gente poder fazer a conta, né? Então vai ser θ vezes 2 mais θ vezes 1 menos θ vezes y, que é 4, né? Isso tudo vai dar 4,75. Do lado direito, então, eu vou ter 0,5 vezes 2 log de 2 de 2, né? Que é f de x. E 0,5, que é 1 menos θ, 4 vezes log 2 de 4, que é essa parte que está aqui. Tudo vai dar 5. Então, para esse intervalo aqui, valeu, né, essa minha relação. Claro, eu teria que provar isso para todo x real,
Existem alguns procedimentos para fazer isso aqui, que não é tão trivial que nem eu estou mostrando aqui. Estou só ilustrando essa ideia aqui para vocês entenderem como que se aplica, né, essa formulação. Também poderia aplicar a segunda lá, que é a do gradiente, né? Então, a primeira coisa que eu precisaria era calcular a derivada dessa função em relação a x. O gradiente, né, é uma derivada unidimensional aqui, né? Tem uma variável, né? Então, se eu calculasse esse cara aqui, né, pode fazer aí para você conferir, né? A derivada vai dar isso daqui. Então, tendo essa derivada, eu posso calcular o f de x e essa a derivada no ponto 2 seria a minha referência aqui, né? E o y menos x, que é 4 menos 2. Vai dar 6,9, né? E se eu for comparar isso com o f de y, né? Quanto que era o nosso f de y? Bom, teria que calcular esse cara aqui, eu acho que eu acabei não calculando aqui, né? Mas você vai ver que o f de y, faça essa conta rapidinho, né? O f de 4 aqui vai ser maior, né? Do que esse 6,9 que está aqui, né? Que é o lado direito dessa relação. Deixa eu ver. Se o y for 4, vamos fazer essa conta rapidinho aqui, ó. 4 log 2, 2 a 2, né? Que é 4, vai dar 8. Isso que é maior do que o 6,9. Só para fecharem, né? Bom, de novo, teria que fazer para todo x e y real, existem procedimentos para isso, de novo, não estou detalhando toda essa questão da convexidade, eu estou só mostrando como que a gente interpreta essas duas relações aqui, que são as relações da são 730, né? E essa segunda relação aqui que é, formam aí a metodologia para a gente demonstrar a convexidade de uma função. Para então, sabendo que uma função qual é a definição de uma função convexa, né? A otimização ela vai ser convexa quando ela tiver esse formato aqui, mesmo formato anterior, né? Função que eu quero minimizar, restrições de desigualdade e restrições de igualdade. Tá? Qual que é o detalhe? Que tanto os f de x quanto o g de x são funções convexas e todas o h de x igual a zero aqui são um conjunto convexo. Essa que é a definição, então, de um problema de otimização convexa. Vou mostrar aqui dois problemas de otimização convexa que são os mais clássicos. Primeiro, a programação linear. Tá? Então, na programação linear, eu tenho aqui um vetor c aqui, que multiplica a minha variável x, sujeita a essa restrição de desigualdade. Tá? Como que eu resolvo isso daqui? Posso montar o mesmo esquema do Lagrangiano lá, né? Então, monto o Lagrangiano, coloco aqui os multiplicadores de Lagrange, passo as restrições de desigualdade para lá, né? Lembre que isso tem que estar no formato padrão, ax menos b menor ou igual a zero. É o formato padrão aqui, né? Para eu poder incluir o Lagrangiano. Montei o Lagrangiano aqui. Só rearranjei aqui, deixei tudo em evidência o que multiplica x, né? Que é o c mais a transposto vezes lambda, tudo isso aqui transposto vezes x. Faça isso aqui se você quiser checar, né? Importante. Menos lambda transposto vezes x. Então, isso tudo aqui vai dar o meu Lagrangiano. Tá? Para eu determinar quem vai ser aquela função, deixa eu voltar lá no Lagrangiano, que ficou um pouco longe aqui agora, né? Mas para eu determinar quem vai ser o meu d de lambda, o que eu tenho que fazer é derivar o meu Lagrangiano em relação a x e igualar a zero. Tá? Então, para eu determinar o meu d de lambda, eu tenho que derivar esse cara aqui em relação a x, isso tudo aqui, e igualar a zero, né? Se eu fizer isso, esse cara vai sumir e o x aqui em relação ao x vai ser essa própria parte aqui da expressão do igual a zero. Ele transposto ou não vai ser indiferente aqui, como eu estou igualando ao vetor nulo, né? Então eu tenho que, se eu tenho essa relação aqui, né? É, eu sei que o meu, deixa
Exatamente. Então eu sei que isso tudo aqui vai ser o vetor nulo, né? Então se eu voltar nessa função aqui, ó, eu sei que essa parte aqui vai ser o vetor nulo, né? Então o que sobra da minha expressão aqui é somente menos a lambda t vezes b. Então eu tenho que voltar aqui. Acho que esse passo aqui não ficou muito claro no meu slide, mas em todo caso, bem, né? Então, o que está acontecendo aqui é que eu cheguei nessa expressão, então eu sei que isso aqui é o vetor nulo, né? Então, o que sobra para o meu t de lambda aqui é menos lambda t p. Então, eu poderia escrever o dual desse cara aqui, que é menos b transposto vezes lambda, né? Multiplicadores de Lagrange tem que ser maior ou igual a zero, essa é a restrição da dualidade, da definição da dualidade. E claro, como eu estou impondo essa restrição aqui, como isso aqui é uma consequência, né, da minha derivada igual a zero, eu tenho que manter essa minha restrição de igualdade aqui, já que isso meu problema está impondo aqui que eu preciso respeitar, né, essa relação, né? Então eu só mantive, eu só carreguei aqui essa restrição de igualdade para esse lado. Então eu resolver esse problema aqui é exatamente equivalente a esse daqui, né? Então eu poderia resolver os multiplicadores de Lagrange aqui e voltar para cá para encontrar o x, ou enfim, né? Aqui, na verdade, é, do ponto de vista de programação linear, só estou mostrando essa igualdade aqui, tá? Eu não vou mostrar como que resolve de novo, vou deixar isso mais para frente. Estou só mostrando como que eu monto esses problemas de otimização aqui e as dualidades que são importantes, né, para a otimização convexa. Compreender essa dualidade aqui é um ponto-chave para compreender a forma de resolver vários modelos, principalmente a SVM, que a gente vai falar mais adiante lá. Bom, aqui uma visualização gráfica, né, do que está acontecendo quando eu tenho um problema com restrições de igualdade de programação linear, né? Então eu tenho aqui a função que eu quero otimizar e várias restrições de igualdade, de desigualdade. Então aqui eu estou plotando a função e estou plotando aonde todas essas restrições de desigualdade são válidas. E é justamente a intersecção aqui, né? Por exemplo, se eu tenho uma solução x2 menor ou igual a 8, então tá aqui a minha linha 8, né? Então significa que todas as soluções que estão daqui para baixo respeitam essa restrição. O mesmo vale para x2 maior ou igual a 1, né? Então maior ou igual a 1 está aqui, então todas as soluções que estão daqui para cima são válidas. O que eu estou fazendo com essa área em cinza aqui, né? É demonstrar justamente qual que é a região possível aqui de soluções, né? Onde todas as restrições são respeitadas, né? E o ponto de mínimo dessa função está justamente aqui. Como chegar nele, de novo, vai ficar mais para frente. Aqui é um ponto interessante para você parar e tentar resolver o exercício 7.6. Aqui é um exercício que vai um pouco mais adiante até do que eu estou falando, né? Mas é legal você parar o vídeo e tentar resolver ele para entender bem como é que é essa questão de programação linear aí. Programação quadrática, então, é um problema de otimização com restrições, né? Agora quadrático, né? Porque eu tenho xt, x aqui, e tem uma matriz e um vetorzinho aqui, c de t, sujeito a essas restrições de desigualdade. Então, esse tipo de formato aqui é um problema de otimização quadrática, né? Que também é convexo, né? Desde que eu considere aqui, então, essas dimensões para a matriz A, B, a matriz Q, tem que ser positiva definida, né? Então, isso tudo aqui cai num problema de otimização quadrática. Como que fica o dual desse cara aqui? Tá. Tá invertido. Eu vou mostrar primeiro o dual, depois eu volto para a visualização gráfica, só para manter a mesma sequência do que a gente está apresentando. Então, tá aqui ó, o meu problema, vou escrever o lagrangiano desse cara. O lagrangiano é colocar as restrições aqui para a função, né? Então, vai ser um lambda t a x menos b. Então, tem que ser sempre menor ou igual a zero. Tá? Posso reordenar aqui, né? O que multiplica x aqui, e isolar aqui, né? Essa relação. Fica dessa maneira que está aqui, né? Aí eu vou fazer o seguinte, eu tenho um lagrangiano, né? Eu vou derivar esse cara aqui igual a zero, derivar em relação a x, né? Então a derivada, isso aqui, ó,
é a derivada do lagrangiano em relação ao vetor x. Vou fazer bem rápido aqui, né? Isso aqui em relação a x vai ser meio de... duas vezes, na verdade, meio de x transposto q, ou q vezes x, tanto faz. Né? Volte lá na aula de cálculo vetorial, que isso aqui eu demonstrei lá, né? Mostrei essas relações, né? Então, no fim, vai ficar q vezes x, e a derivada disso aqui em relação a x é o que está aqui dentro, né? E isso aqui cancela, né? Então, tudo isso aqui vai dar igual a zero. E aí eu posso isolar aqui o x, na verdade, né? E vai dar isso daqui. Se eu isolar o x, né? Tenho que inverter a matriz Q e tal, né? Isso aqui vai dar o meu valor de x, tá? Posso substituir esse x aqui, aqui no lagrangiano novamente, igual eu fiz, né? No caso anterior. Claro, antes ali, o que aconteceu é que não ficou nada em função de x, né? X sumiu lá, mas eu zerei uma parte, né, do lagrangiano. Então agora eu sei que o x vale isso. Então eu substituo ele aqui de volta, né? Para obter o d de lambda. Lembre que o d de lambda, ele é o mínimo, né? Lagrangiano em relação a x e lambda aqui, né? Para o x, né? Ou seja, é a derivada desse cara aqui em relação a x igual a zero, né? Tem que resolver essa derivada, voltar no lagrangiano aqui e reescrever o meu d de lambda dessa maneira que está aqui. Então, com isso eu posso escrever o dual desse cara aqui, né? O dual desse cara é máximo em relação a lambda de tudo que está aqui, com a restrição do lambda ser maior ou igual a zero. Não tem outra restrição porque eu já substituí o x aqui, né? Então eu já resolvi isso aqui, não tem mais nenhuma restrição com que eu tenha que tomar cuidado. Aqui é um bom momento para você parar e fazer o exercício 7.7, mas antes eu só vou fechar aqui a programação quadrática mostrando um exemplo, né? Então aqui estaria uma função quadrática, né? Que é essa função que está aqui, hexa, né? E as restrições de desigualdade também vão formar essa área em cinza que está aqui, né? Então essa área em cinza aqui, ela fornece para nós aí aonde estão as possíveis, aonde devem estar as possíveis soluções. E o menor valor de todos é esse cara que está aqui. Novamente, não estou mostrando como que eu obtenho esse cara, estou só apresentando essa solução aí. Então essa aqui é a programação quadrática, faça ali o exercício 7.7 e a gente vai para o último ponto aqui, que é um ponto mais assim de demonstração, mais um artifício, né? Que a gente vai usar depois lá para resolver a SVM, né? Que é a chamada transformada de Legendre-Fenchel, né? Uma transformação. Ou sinônimo desse cara aqui é o chamado conjugado convexo, tá? Então o conjugado convexo de uma função, que é a RD em R, né? Vai ser denotada por esse F asterisco aqui, né? Então, a transformada desse cara aqui para uma variável S aqui, né? Ela vai ser o valor o supremo aqui, né? Esse sup aqui é um outro operador que eu não apresentei ele aqui, mas a gente pode pensar nele como um máximo por enquanto, né? Fosse um problema de maximização. Isso aqui não é exatamente sempre válido, tá? Mas para nós aqui vai funcionar essa interpretação. O produto interno entre a variável s e a x menos f de x. Então é o sup de tudo isso daqui, tá? O valor máximo de tudo isso daqui. Então isso aqui é uma transformação, tá? No mesmo sentido lá que a transformada de Fourier, uma transformação, né? De uma função f de x, uma função s de x aqui, que vai ser, que vai depender dos gradientes de f de x. Por que que essa transformação é útil? Porque em alguns casos ela vai simplificar aí a notação, vai ser mais fácil resolver o problema de otimização em termos de s de x do que f de x. Então o conjugado convexo tem essa característica. E essa convexidade de f se transporta para s também, né? Isso é importante, né? Sob determinadas condições também, tá? Bom, vou mostrar algum exemplo de como que a gente chega nesse f aqui, só para ilustrar e não deixar isso tão vago, né?
Mas depois, mais adiante, quando a gente for usar esse método, eu vou retomar aí o uso. Vamos supor que eu tenho essa f de y aqui, que é dada por essa expressão, e eu quero determinar o f de alfa, né? É, o conjugado convexo desse cara aqui. Então, estou usando a variável alfa aqui para representar isso, tá? Então, aplicando a definição, ela vai ser o sup de y e alfa, que é a minha variável transformada, né? Menos f de y, né? Só voltando para a definição aqui, né? Aqui vai estar a minha função. Então, aqui está a minha relação. Esse sup eu posso pensar como um máximo, né? Encontrar o máximo disso tudo aqui. E essa função, por ela ser continuamente diferenciável aqui, né? Ter derivada, eu posso simplesmente encontrar a derivada desse negócio aqui e igualar a zero para resolver essa expressão que está aqui. Então, a derivada desse cara aqui em relação a y, né? Se eu pensar isso aqui em termos de dot product lá, né? Vai ser yt alfa, por exemplo, né? Ou alfa ty, faz. A derivada disso aqui em relação a y vai ser alfa. E a derivada de tudo isso daqui em relação a y vai ser menos lambda vezes k menos 1 vezes y. Isso tudo aqui transposto dependendo da forma como você calcular essa derivada aqui. Igualando esse cara aqui a zero, esse transposto aqui, na verdade, nem vai fazer diferença. Mas igualando tudo isso aqui a zero, o que eu obtenho aí para o y, então, é 1 sobre lambda k vezes alfa. Vou colar o y aqui. Bom, então se esse aqui é o y, né, o que eu posso fazer? Eu posso voltar lá e substituir ele na minha expressão original, né? É, já encontrei a solução para ela, né? Então eu posso voltar com esse y para esse miolo que está aqui, né? Essa aqui é a metodologia por trás disso, né? E fazer o produto. Só ver se eu não pulei uma etapa aqui. Não, mas parece que tá certo. Então o que eu tenho que fazer aqui é ah, substituir ele nesse miolo aqui, né? Lembrando que o produto interno, então, eu estou considerando y transposto vezes alfa, né? Considerando o dot product ali, né? Então eu preciso substituir esse y no produto interno, menos lambda sobre 2 vezes y transposto vezes k menos 1 vezes y. Então tá aqui o produto interno de y transposto, que é meio de k vezes alfa, né? Transposto. Ah, aí, menos lambda sobre 2 vezes y transposto vezes k menos 1 vezes y. Então, tá aqui o y transposto, k menos 1 vezes y. Simplificando tudo isso daqui, o que eu vou obter é esse resultado final. Então, esse seria o complexo, o conjugado convexo, né? De f de y, né? Então, essa aqui seria a transformação. Saí de y, fui para uma outra variável alfa aqui. E virou um problema de otimização quadrática aqui, né? Eventualmente isso pode gerar um problema de otimização mais simples, né? Por isso que se usa essa transformação. Então, qual que é o procedimento? Encontro o valor máximo, depois substituo aqui nesse miolo aqui, né? Para reescrever então essa transformação. Fazer mais um exemplo aqui, né? Vamos supor que eu tenho duas variáveis f de y e g de x, e uma matriz A real aqui, né? Que tem essa transformação A de x igual a y, né? Então, vamos supor que eu estou tentando encontrar o mínimo de f, né, f de y mais g de x. Vamos supor que eu estou tentando encontrar o mínimo de tudo isso aqui em relação a x. E o y tem relação com x dessa maneira aqui, né? Então, posso reescrever isso dessa forma, né? Então, o mínimo de x de f de ax mais g de x
levando em conta que o x tem essa relação aqui, né? Vai ser igual ao mínimo de f de y mais g de x, levando em conta que a x é igual a y. Então, o que que eu quero fazer? Eu quero tentar encontrar qual que é o convexo conjugado, né? O conjugado convexo desse negócio aí. Isso também vai ser útil num problema de otimização que a gente vai usar mais adiante, então eu já quero demonstrar como que isso é feito aqui, tá? Então, primeira coisa, eu vou reescrever aqui esse problema de otimização colocando ax igual a y, né? E incluindo essa restrição por meio de um multiplicador de Lagrange, né? Chamando de u, tá? Então, o mínimo de f de y mais g de x com essa restrição de igualdade aqui vai virar... já estou encapsulando tudo, né? O mínimo de x e y aqui, deixando as duas variáveis aqui, né? E o máximo aqui, né? Que seria o dual lá, né? Máximo em relação a u, de f de y mais g de x mais ax menos y transposto vezes u, que seria o multiplicador de Lagrange, né? Poderia ser u transposto a x menos y também, né? Só colocando o multiplicador de Lagrange. Veja, eu estou compactando. Antes eu escrevia tudo isso daqui, né? Derivava tudo isso daqui e depois mostrava a dualidade. Aqui eu estou encapsulando os dois caras num ponto só. Em otimização convexa, né? Essa relação aqui, min, xy, né, deixando o y aqui só para carregar ele adiante aí, né? Já que ele tem uma relação com o x, né? O mínimo desse máximo para um problema de otimização convexa, né? Quando que f de x e g de x são funções convexas, f de y e g de x são funções convexas, né? Eu posso reescrever esse cara da seguinte forma. Ele pode ser o máximo em relação a u, o mínimo de x e y, mantendo o que está dentro aqui desse argumento. Então, em otimização convexa, o mínimo em relação à variável ali, do máximo em relação ao multiplicador de Lagrange, vai ser equivalente ao máximo em relação ao multiplicador de Lagrange em relação a variáveis. Isso aqui é uma conclusão bem importante. Então, só reescrevi o problema dessa maneira. Por quê? Porque agora eu posso separar aqui, ó, o que está dentro desse argumento do mínimo em duas partes. Uma em relação ao y e ao u. Então, estou só abrindo essa expressão aqui, né? Então, isso aqui vai ficar menos yt vezes u, tá aqui, mais f de y que está aqui. E o x é o x transposto vezes u mais g de x. Separei em duas parcelas aqui, existe a relação entre x e y, né? Deixei ela, né, só no formato de uma restrição mesmo aqui, né? Não substituir explicitamente ali o y, mas enfim. Poderia até fazer isso, deixar tudo em função de x, mas estou seguindo aqui com essa divisão. Então é o mínimo desse negócio aqui, o mínimo desse negócio aqui, depois o máximo em relação ao multiplicador de Lagrange. Aqui só rearranjando, né? Então distribuí o transposto aqui, ficou x transposto a transposto. Beleza, tá aqui a minha otimização. Então só reescrevi esse cara aqui. Se eu for comparar ele com a transformada lá, né? Com o conjugado, com o convexo conjugado aqui, né? O que eu tenho é sup, né? Seria o valor máximo aí, né? Em termos de máximo. O produto interno entre duas coisas menos a função. Aqui eu tenho o produto interno entre duas coisas e tenho a função. Aqui eu não tenho máximo, eu tenho mínimo, mas eu tenho um menos aqui, ó. Se eu pensar que o mínimo em relação a y menos, vamos supor aqui um f de y, é equivalente ao escrever o máximo em relação a y mais f, que é equivalente, né? Então o que eu tenho aqui dentro é exatamente o formato dessa transformada, né? Só que vezes menos 1, né? Sim, o menos 1 aqui faz esse cara virar o máximo, né? Então, se eu tirar o sinal aqui para fora, ele vira um máximo, e aí eu fico y transposto u menos f de y, exatamente nesse formato que está aqui, levando em conta que esse produto aqui é ytu.
A mesma coisa vale para cá, né? Eu também posso pensar dessa maneira. Então, se eu for olhar para isso, né? O que eu vou ter aqui para esse primeiro caso aqui vai ser eu vou ter aqui o máximo em relação a U. Ah, da transformada F e U, comparando aqui, ó, tudo isso daqui, né, com essa relação que eu acabei de demonstrar. O que eu tenho aqui, então, posso reescrever tudo isso como sendo a transformada aqui em relação a U, né? Seria o Y seria equivalente ao S e o X seria equivalente ao U aqui. Não, perdão. O Y seria equivalente ao X aqui na definição, né? E o U equivalente ao S. Então, o que eu tenho é o F asterisco de U. E a mesma coisa vale aqui, né? O que eu tenho aqui, se eu for multiplicar por menos 1 e tal, né? Para transformar isso no máximo e ficar equivalente ao sup, né? O que eu vou ter aqui é que vai ter uma outra função, um g asterisco aqui, né? Que vai ser g de x aqui, x é equivalente a x aqui, né? E u é equivalente a A transposto vezes U. E aparece um sinal de menos aqui, porque eu tenho que forçar o menos aparecer aqui para virar máximo, né? Então, tanto esse cara fica negativo, quanto esse cara aqui também fica negativo. Menos 1, né, faz com que a operação de mínimo vire máximo. Então, o que eu tenho aqui é a transformada para U, e aqui a transformada de AT vezes U. Eu mantenho esse máximo que está aqui. Então, eu posso fazer diretamente a otimização em relação a essa nova transformação aqui, né, em relação a U. Isso aqui, em geral, é mais simples e vai gerar uma notação mais compacta, como eu vou mostrar mais adiante para vocês. Isso aqui é um pouquinho mais chatinho de visualizar, né? Qualquer coisa pare aqui, faça você na mão ali para se convencer, né, do que eu tô falando, né? E para fechar aqui, acho que é interessante dizer então só que a minha minimização em relação a x lá no começo é equivalente a uma maximização a esse dual, entre aspas, aí, em relação a U, todos esses caras que estão aqui. Então vale a pena você fazer o exercício 7, 8, 7, 9, 7, 10 para fechar aqui, né? Ele é meio que um compilado geral de um monte de coisa que eu falei aí, né? Isso aqui então encerra a nossa aula de otimização, tá? Então consegui tentar deixar tudo nesse vídeo aqui para ficar mais fácil.